publicar, que vai ser publicado no broadcast, né? Eu tenho uma coluna lá quinzenal, e eu sempre escrevo em parceria, porque eu assim, tenho essa grande vantagem, né, da gente ter um grupo tão grande assim de pesquisadores associados, como o professor Sidney, como a Kátia, né? E então a gente sempre publica. Então está lá à disposição de vocês, trata do tema. Esse evento aqui, esse seminário, esse webinar, ele está vinculado a um programa de P&D sobre abertura de mercado que nós desenvolvemos para o grupo EDP e que é coordenado pela professora Tereza, por isso que a professora Tereza vai ser a coordenadora aqui executiva do nosso webinar, tá? Esse projeto de P&D, ele começou há 1 ano e meio atrás e por um, por um alinhamento dos astros, ele se aproximou muito da CP07, lá da ANEEL, sobre abertura de mercado, né? E também agora com a medida provisória 1300. No âmbito desse projeto de P&D, nós já elaboramos textos de discussão que, inclusive, foram utilizados na nota técnica, né, lá da CP07. A professora Kátia foi muito importante na elaboração desse trabalho. Realizamos uma missão técnica internacional, visitando a Espanha e Portugal. Em cada um desses países, conversamos com a agência reguladora, conversamos com as empresas líderes, né, para a gente ter uma dimensão dessa questão de abertura de mercado e de tarifa. Lá em Portugal, o professor Vitor é o nosso embaixador lá. Então, a gente está realmente num processo, e como saiu essa medida provisória, né, nesse tema do pilar de tarifa social, a gente achou muito importante a gente realizar aqui esse evento. Esse evento está sendo gravado e depois ele vai ser disponibilizado para as pessoas que se inscreveram, tá? Então, já estamos com quase 80 pessoas, então eu passo agora aqui a palavra e a coordenação à professora Tereza para encaminhar aqui o nosso webinar. Ok? Professora Tereza, por favor. Obrigada, boa tarde a todos. Agradecemos muito a participação, ou seja, de vocês, para mais um tema super importante para a discussão. E como foi bem dito, com um grupo de especialistas aqui, que poderá, ou seja, ter uma discussão boa e aprofundada sobre o assunto. Queria pedir que cada palestrante em torno de 20 minutos para a sua apresentação. Após cada uma das apresentações, nós poderemos, ou seja, receber as perguntas através do chat, e do qual eu peço ao palestrante para responder por ali. E desejo um ótimo seminário a todos, e vamos começar com o senhor Cristiano Logrado, do Grupo Equatorial, diretor do Grupo Equatorial. Agradeço também a presença dos participantes aqui da EDP, que são, ou seja, do nosso, né, grupo de pesquisa desse projeto, da ANEEL EDP, sobre abertura de mercado. Por favor, com a palavra, tá, Cristiano? Certo. Muito obrigado aí pelo convite, professor Nivaldo, professora Tereza. Tereza. Problema. É um prazer estar aqui, tá, e poder falar um pouquinho, trazer algumas reflexões sobre esse tema da tarifa social de energia elétrica. É um tema muito querido, né? Eu brinco que a frase máxima hoje sobre os subsídios no Brasil é: todos os subsídios merecem ser discutidos, exceto o meu, né? Então, é assim que funciona, mas esse daqui
é um benefício que certamente acho que ninguém questiona a justiça e o merecimento de que ele deva existir e a forma como ele existe, né? Esse aqui realmente merece, não que não tenha espaço para aperfeiçoamento, eu vou destacar alguns aqui na frente, né? Mas esse certamente é um dos poucos que a gente que merece ser continuado com certeza, tá? E quando eu estava refletindo um pouco sobre o que trazia aqui, né? Eu pensei um pouco nessas três linhas aqui, né? Ou seja, quando você pensa na tarifa social ou no subsídio de uma forma geral, é quem vai receber aquele benefício, né? Quanto tem que ser esse benefício, porque os números têm seu limite, e quem vai pagar em última instância, né? Aquela máxima que não existe almoço grátis, sempre tem alguém pagando a conta de alguma forma, tá? Meu objetivo aqui não é uma análise profunda, mas só lembrar um pouquinho de como foi a evolução desse tema, né? Eu não vou voltar tanto no tempo, eu vou partir ali da Lei 10.438, que é quando você teve ali uma unificação, né? Antes disso, você teve dois momentos. Acho que antes das privatizações, quando basicamente não existia mais o escalonamento da tarifa, era para todos, residenciais, e depois as privatizações e a lei. Mas a Lei 10.438 foi quem trouxe realmente ali uma visão unificada, em que ela trazia um critério só de consumo. Quem consumia até 80 kWh por mês era classificado como tarifa social de energia elétrica, né? Tinha um segundo bloco, 80 a 220, que seriam critérios definidos pela ANEEL. Tá? Então, aqui você tinha o que se questionou muito na época disso daqui é que você não tinha um vínculo com renda, né? Então, qualquer um que consumisse isso, então você tinha desde as pessoas que de fato mereciam até flats e outros tipos de imóveis de alta renda que tinham o benefício. Tá? O critério atual, que vem lá da Lei 12.212, se não me falha a memória, ele sim já traz um critério de renda, né? Então, ele usa ali o CAD1 como referência e uma referência de renda de 0,5 salários mínimos per capita. Então, agora sim, você teve essa evolução. No meio do caminho aí, a gente passou por várias formas de tratar essa documentação, principalmente esse segundo bloco do 80 para 220, né? Com várias transições aí, até se conseguir chegar no formato final, mas o que se chegou aqui é hoje você tem um critério de renda que é único para todo o país, né? Então, em que pese as diferenças entre as regiões, o critério é único, tá? E aí você tem um pouco dessa configuração. Eu peguei dados recentes aqui, então a gente está com 82 milhões de consumidores residenciais, os 18 milhões têm o benefício da tarifa social. Mas esse percentual varia bastante conforme a região, né? Então, a gente vê aqui que o Nordeste chega a quase 40% das unidades consumidoras recebendo o benefício. O Norte também é bem representativo. Sul, Sudeste e Centro-Oeste fica ali numa média abaixo de 15%. Né? Isso aqui é um racional. Então, aqui você teve uma evolução. Um segundo ponto que eu trouxe aqui na minha reflexão foi a lembrança de como era a cobertura para esse benefício, né? Então, logo que a Lei 14.10.438 aconteceu, ele era um benefício intraconcessão, ou seja, quem pagavam eram os outros consumidores da mesma concessão. Tá? Isso aí eu acompanhei de perto, aí, vendo os processos tarifários do Maranhão na época, em que você tinha uma escalada do número de consumidores da tarifa social de energia elétrica para uma base, a gente chegou a ter mais de 50% de consumidores com a tarifa social. Tá? E o impacto para os demais consumidores era algo muito representativo. Tá? A Lei 12.212 resolveu essa questão, né, e colocou o benefício via CDE, então você tinha uma combinação de equilibrar isso para o Brasil inteiro, e principalmente você tinha um efeito aí de que as regiões Norte e Nordeste tinham uma contribuição menor para a CDE do ponto de vista de pagamento. Então você criava ali um mecanismo que até ali com algumas diretrizes da Constituição que falam da necessidade de você trabalhar as diferenças regionais, tá? É um ponto importante. Depois, ali, fruto da MP 579, que virou a Lei 12.783, houve um período ali de, acho que uns 2 anos, em que a CDE foi combinada com repasses do Tesouro. Tá? Então, foi uma experiência que não foi bem sucedida. Né? Então, você saiu de uma situação, dos 2 pontos anteriores, em que você tinha toda a gestão desse processo de custo desse subsídio dentro do setor, né? Para depender de um fator externo de repasse do Tesouro. Tá? É claro que essa é uma discussão super justa, se isso deve ficar dentro do setor ou se deve ser como sendo uma política de combate à pobreza,
né? Senão deveria, sim, de fato, vir de repasses do Tesouro, do contribuinte e não do consumidor. Tá? Acho que essa é uma discussão válida. Tá? Do ponto de vista operacional, dada a realidade do Brasil, me parece mais adequado hoje que a gente tenha uma visão intrasetorial. Tá? Isso dá para a gente ali a gestão pela ANEEL, a independência de repasses, previsibilidade e estabilidade. Então, você garante, de fato, a continuidade desse processo. Tá? Se eu não fiz as contas erradas, partindo lá das informações do subsidiômetro da ANEEL, o impacto hoje seria da ordem de 2% das tarifas. Tá? Também um impacto que não é dos mais relevantes aqui como um todo. Isso antes da MP 1300. Tá? Então, é isso daqui, isso aqui eu peguei os dados de 2024, 48 bi como um todo da CDE e 6,4 bi da tarifa social de energia elétrica. Tá? E aqui eu começo a fazer algumas comparações com a MP 1300. Tá? Então, a barra azul é o desconto médio concedido com base na Lei 12.212, né, com aquele escalonamento, ou seja, quem consome de 0 a 30 tem 65 kWh de consumo, depois tem a segunda faixa com 40% de desconto, depois uma terceira faixa com 10% de desconto. Né? Então, na prática, hoje o Brasil concedia, em média, 36% de desconto. Com a MP, esse número vai subir bastante, vai para 56%, você agrega aí 20 pontos percentuais. Né? E, de novo, você vê o movimento a diferença entre as regiões. Então, Norte, com desconto de 44% na visão nova, Nordeste para 68%, Sudeste, 51%, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, números mais próximos ali, e Norte também, o Nordeste se destacando. Mas um ponto interessante por aqui de pensar é que acho que todo mundo tem uma visão clara da diferença entre as regiões, tá? E as regiões que mais necessitam de suporte. Só que aqui, esse desconto diferenciado não tem a ver com a política da tarifa social em si. A tarifa é única, né? O desconto é igual para todos e o critério de renda é igual para todas as regiões. Tá? Essa diferença aparece muito mais por uma questão de perfil de consumo. Então, como se consome menos energia, você tem um bloco maior de energia nas faixas mais altas de desconto, mas não que tenha sido pensado para tratar as diferenças entre as regiões. Né? E aí, quando a gente traz ali a questão, a combinação de renda com a tarifa social de energia elétrica, a gente acho que é bem conhecido, né, do Norte e Nordeste com rendas médias mais baixas, Sul e Sudeste com rendas mais elevadas, o Centro-Oeste um pouco no meio do caminho. E aqui eu fiz o exercício de pegar uma conta de 143 kWh, né? Porque essa conta aí é a média do consumo de quem tem tarifa social no Brasil inteiro. Ver como que essa conta fica, né? E, curiosamente, o que acontece aqui é que você vê, vou pegar só o AMP, as barras azuis são da lei atual, né? Em que pese você tem uma diferença, mas o fato é que, ainda assim, você tem que Sudeste e Sul, o consumidor paga menos. Tá? Contrariando o senso comum, né, de que as regiões de renda mais baixa, Norte e Nordeste, mas principalmente o Norte, é quem paga a conta mais alta, que é o valor da conta sem tributos. Né? Esse é um ponto importante que depois acho que talvez valha a pena explorar, talvez alguém explore um pouco mais aí dessa mudança que a MP trouxe, né? Mas você vê que não tem um casamento perfeito aqui entre região e desconto. A região com menor renda ainda paga um valor mais alto pela conta de energia elétrica. Tá? Então, essa é uma limitação da forma como o subsídio é aplicado, que talvez merecesse aqui uma rediscussão. Né? Pensando um pouco aqui no que a MP está trazendo, né? Ela gera uma redução no pagamento médio, então ele cai de 57 para 39, é uma redução expressiva. Ele tem um benefício muito grande de pegar uma faixa mais fragilizada e que mais necessita de ajuda da população e realmente isentar de pagamento da tarifa de energia. E aqui é uma sutileza importante, né? Porque tem se passado muita ideia de que a conta vai zerar, mas ainda vão ficar tributos. Tá? Dependendo do estado, a gente tem estados, no caso da Equatorial, em que quem consome mais de 50 kWh paga ICMS. Tá? Então, esse consumidor vai ter que continuar recebendo uma conta com o valor do ICMS. Aí você tem PIS e COFINS e você tem a CIP, a taxa de iluminação pública, que é uma legislação municipal. Então, a ideia de que esse consumidor vai ter uma conta zero
ela tem as suas limitações e não é bem isso que vai acontecer, né? Aí, com essas modificações aqui, a minha estimativa é que o subsídio deve crescer bastante, em torno de 50%, e deve alcançar algo próximo de 11 bi, quando integralizar um ano inteiro. Esse ano não vai acontecer isso, a gente vai entrar agora para 5 de julho, né, que ele começa a funcionar dessa forma, mas no ano que vem a gente vai ter 12 meses integrais desse negócio, dentro dessa nova abordagem. Tá? E aquilo que eu comentei, ou seja, quando você olha aqui o valor do pagamento, as regiões de menor renda, Norte e Nordeste, permanecem pagando um valor um pouco mais alto. Tá? Então, apesar de não ter dúvidas de que o benefício merece ser concedido, se eu for numa linha de reflexões e pontos para ser feitos, seria um pouco nessa direção, ou seja, a MP 1300, ela mantém um mecanismo intersetorial, em que pese alguns defenderem que isso não deveria estar dentro do setor, por uma questão de previsibilidade e segurança, eu acho que é o melhor caminho para a gente. Acho que o critério de renda já está consolidado. Tá? Dificilmente a gente tem... o CAD único é fruto de uma história longa de programas e de movimentos de consolidação. Então, acho que dá para sim trabalhar isso daí. A camada mais isenta, mais baixa da população, de renda mais baixa, ela vai ter uma isenção da parte de tarifa aí. E no caso das empresas da Equatorial, isso significa 1,3 milhão de unidades consumidoras que estão nessa faixa até 80 kWh. Tá? E aí ficam as minhas reflexões, né? Esse impacto que vai ter, ou seja, você deve passar dos 11 bi, talvez quase dobrando ali, e precisa vir de um acompanhamento de um alívio em outras frentes, senão a gente vai ter um peso grande, né, na tarifa como um todo. E eu acho que a contribuição final seria que poderia tentar endereçar, fazer uma reflexão para endereçar melhor as diferenças regionais. Tá? Aqui um pouco, nessa última parte aqui, eu peguei uma renda média para cada um dos estados e o valor daquela conta que a gente viu na página anterior, e você vê que em Norte e Nordeste o consumidor paga em torno de 4% da renda, né? Sul e Sudeste fica 2%. Então, você vê que proporcionalmente a renda ainda tem um espaço aí para se discutir um pouco melhor essa questão da MP 1300. Né? Acho que ela abre um fórum de discussão sobre essa política e uma das linhas que podem ser abordadas seria essa daqui. Tá? Então, essas que seriam as minhas contribuições aqui sobre a MP e sobre a tarifa social de energia elétrica. Obrigada, Cristiano. Trouxe aí uma discussão muito importante aí com as questões regionais, não é? De novo, quem gostaria de fazer perguntas, por favor, utilize o chat para que a gente possa, ou seja, dar sequência, perguntando ao Cristiano, então, as questões que possa auxiliar aqui, tá? Na discussão. Eu queria comentar, Ricardo Brandão já está aqui conosco também. Ricardo, obrigada pela sua presença. E eu vou passar a palavra agora para o senhor Fernando Coller, manda para as empresas. Secretário Executivo, então, do Ministério de Minas e Energia, e solicito às pessoas que tiverem, por favor, fechar os seus microfones. Coller, fique à vontade, uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Professor Nivaldo, obrigado pelo convite. Professora Tereza, é um prazer encontrá-la ainda aqui virtualmente. Também e cumprimentar o Ricardo, o Cristiano Logrado, Kátia Rocha, que vão debater aqui com a gente a parte social da MP 1300, né? E, assim, eu acho que todos nós que estão acompanhando, desde o lançamento da MP, no dia 21 de maio, né, onde nós apresentamos que a Presidência da República enviou para o Parlamento, né, para avaliação, e a gente, assim, aqui no Ministério, a gente tenta sintetizar, para fazer de uma maneira prática, a MP 1300 em 3 eixos. Um eixo é o equilíbrio, um que é a liberdade do consumidor e outro que é a justiça tarifária, que é o tema hoje aqui do nosso webinar. Mas, antes de entrar na justiça tarifária, passa rapidinho os outros 2 eixos, porque eles são complementares. Né? Então, esse equilíbrio, como o próprio nome sugere, ele busca equilibrar alguns tópicos, seja de cargo de tarifa
que, a nosso ver, possui uma distribuição de custo inadequada entre os consumidores. Então, é o caso, por exemplo, das usinas de Angra 1 ou 2, desculpe. O caso da CDE para geração distribuída, cujos custos são pagos somente pelos consumidores cativos. É o caso da autoprodução, onde um consumidor que é pura carga tem se unido por meio de troca de ações a um produtor independente, também puro, né? Para se estabelecer como autoprodutor e assim deixar de pagar alguns encargos. E a gente sempre tem que lembrar que a ausência do pagamento desses encargos não quer dizer que ele desaparece, ele é somente alocado para outros consumidores, né? É o caso também da distribuição da CDE por nível de tensão e não na proporção do consumo de cada consumidor. Isso faz com que, por exemplo, uma grande indústria conectada na alta tensão pague menos encargo do que uma pequena indústria conectada na baixa tensão, ainda que ambas produzem o mesmo produto industrial, né? É o caso também de subsídios que não se fazem mais necessários e podem ser finalizados, desde que respeitem os contratos vigentes. Então, de modo simplificado, né, resumido, o equilíbrio trata desses tópicos, né? O outro eixo, né, de liberdade do consumidor trata da abertura do mercado de baixa tensão. Ele nada mais é do que dar ao consumidor de baixa tensão o mesmo direito que os consumidores de média e alta tensão já possuem, sem escolher seu próprio supridor de energia elétrica. Então, conforme o nosso cronograma, isso vai ocorrer, lógico, ainda em discussão, né, para possível de aprimoramento lá no Congresso Nacional, mas isso vai ocorrer seguindo a linha da medida provisória em agosto de 26 para os consumidores de classe industrial e comercial, e a partir de 27 para todos os outros consumidores de baixa tensão, aí incluído o consumidor residencial. E aí, por fim, o eixo da ANP, o eixo que nós vamos discutir nesse webinar, que é o de justiça tarifária, né? A parte social dessa medida provisória. E a gente sempre divide esse eixo em duas partes. O primeiro, que trata da tarifa social, propriamente dita, essa que o Cristiano acabou de apresentar, né? Que são aqueles, né, os beneficiários são as famílias com renda per capita e até meio salário mínimo, né, cadastrado no CAD único, né, o ponto de controle, indígenas e quilombolas também no CAD único e pessoas com deficiência ou idosos, né, 65 mais, no BPC. Então, essa é a primeira parte, trata da tarifa social, e a segunda parte trata do que a gente chama de desconto social. E aí o foco são as famílias que recebem de meio a um salário mínimo per capita mensal também no CAD único. Mas vamos começar então pela nova tarifa social, tá? E aí, inicialmente, é importante a gente esclarecer que o público-alvo da tarifa social não está sendo mudado com a medida provisória. Ele continua o mesmo da regra atual, que é as famílias per capita com renda de até meio salário mínimo mensal, né, e cadastradas no CAD único, indígenas quilombolas, também no CAD único, pessoas com deficiência e idosos no EPC. Então, o que o consumidor já recebe de tarifa social, o consumidor que já recebe a tarifa social não precisa fazer nada. Ele vai continuar com o seu direito, o que nós estamos mudando é simplesmente o sistema de faturamento, né? E o que nos levou a fazer tal mudança, né? Porque qual a nossa motivação? A primeira foi a comunicação e a facilidade de entendimento da regra pelo usuário final. A tarifa social existe há mais de 2 décadas. O regramento atual ele tem menos do que isso, como mostrou o Cristiano, né? Mas já tem alguns bons anos. E apesar disso, poucos usuários, e acredito que até mesmo especialistas do setor, conhecem de cabeça o modelo regressivo de desconto que é aplicado com base no consumo mensal da residência. Então, hoje, o regramento é para os 30 primeiros kWh, o desconto da tarifa social é de 65% do valor da tarifa da concessionária que a residência está conectada. Taxa seguinte, de 30 e consumo de 31 kWh mês a 100, desconto de 40%. Em seguida, de 101 a 220, desconto de 10%. E, finalmente, para consumidores com consumo maior que 201 kWh mês, aí não tem mais desconto tarifário, né? Mas eles deixam de pagar CDE. E ainda para famílias quilombolas e também indígenas, há um outro regramento que é um desconto de 100% consumo de 50 kWh mês. Então, a gente tem aí uma regra bem difícil, que a informação ao usuário final não chega de uma maneira qualificada e de uma maneira clara. E aí esse usuário acaba não sendo induzido a qualquer tipo de comportamento em relação ao seu consumo de eletricidade. Então, o que a gente propõe aqui na NP 1300, né, a tarifa social, é de fato simplificar essa tabela, né?
de uma tabela regressiva de desconto por um desconto de 100% para uma faixa de consumo, no caso de 80 kWh, e aí, a partir dessa faixa de consumo, de 81 adiante, cada incremento, esses consumidores pagam a tarifa normal, a B1 da concessionária, continuando sem a componente CDE. Isso sem diferenciação para todos baixa renda e aí incluindo as famílias indígenas e quilombolas, né? E aí, em termos de premissa para essa regra, nós adotamos a seguinte: que nenhum consumidor, independente da faixa de consumo, deve ser prejudicado com a nova tarifa social em relação ao regulamento vigente. Né? Então, nenhum consumidor vai ter uma situação pior com a nova tarifa social em relação à que ele tinha com a regra vigente agora até dia 4 de julho. E aí, essa é uma das razões que promove uma elevação da CDE. Né? Caso escolhemos a premissa da neutralidade da CDE, alguns consumidores ganhariam com a nova tarifa social, outros perderiam em relação ao método vigente. Na média, a CDE seria a mesma, né, se adotarmos a premissa. Só que, além disso, né, de alguns consumidores perder o consumo de desconto de 100%, ficaria ali em torno de 48, 49, 50 kWh, uma gratuidade com um consumo muito diminuto em relação às necessidades básicas do consumo mensal de uma família. Né? E aqui, quando eu comento isso, eu gosto sempre de fazer um comentário que a IPE recentemente lançou na sua página da internet o Observatório Brasileiro de Erradicação de Pobreza Energética. E aí, na página desse observatório, consta um podcast que traz a seguinte informação: em 25% dos lares brasileiros, a despesa com energia é superior a 10% do orçamento da família. Então, em 25% dos lares brasileiros, gasta-se mais de 10% do orçamento familiar somente com despesa com energia. Energia elétrica, ILP, despesa com energia no modo geral. Em alguns estados, esse percentual supera 40%. Ou seja, mais de 40% dos lares, em algum desses estados lá citados, gasta mais de 10% do orçamento familiar com despesa de energia. E aqui, né, quando a gente vê isso, pelo menos eu penso que a gente deve fazer a nossa própria reflexão para fazer nossas contas. Né? Quanto que é na nossa casa um orçamento certamente superior ao dessa faixa de população. Né? Então, aqui a gente chega que não tem dúvidas que há uma necessidade de aprimoramento da tarifa social. Mas além dessa simplificação, ela traz outros benefícios. Tá? E um deles passa por o que o Cristiano comentou. Ela não consegue promover uma equalização no Brasil inteiro, mas ela promove, de certa forma, a equalização. Da seguinte maneira: a gratuidade de 80 kWh, ou o desconto na tarifa de energia elétrica para consumo até de 80 kWh, a gente garante que qualquer baixa renda, independente de onde ele está localizado, ele tem o mesmo tratamento no país todo. Por quê? Porque a regra atual hoje, como é um percentual da tarifa das distribuidoras, o usuário da tarifa social que esteja conectado a uma distribuidora que tem uma tarifa alta, ele tem a percepção tarifária de um percentual dessa tarifa alta. O mesmo usuário com a mesma faixa de renda, que está em outro local, mas está conectado a uma distribuidora que tem uma tarifa menor, ele tem um percentual, uma percepção de uma tarifa menor. Então, essa regra, pelo menos até 80 kWh, ela garante que, independente de onde o consumidor, o usuário da tarifa social, esteja localizado e conectado, ele vai ter o mesmo tratamento, um tratamento igual, como já deveria estar sendo. Tá? Além disso, há uma série de outros benefícios. A gente acredita que isso vai induzir a redução dos custos operacionais das distribuidoras, reduzir a inadimplência e reduzir também as perdas não técnicas, que em relatório publicado semana passada pela ANEEL, estima que foi da ordem de pouco mais de 10 bilhões no ano de 2024. E esse número, 80 kWh também, ele é aproximadamente o módulo, placa solar, bateria que está sendo instalado no Luz para Todos. O Luz para Todos tem chegado em cada vez regiões mais remotas, onde a solução convencional de conexão via sistema de distribuição, extensão de rede, não é econômico, né? São regiões muito distantes. Então, nesse caso, tem sido adotado soluções off-grid, né, que consiste na instalação do módulo fotovoltaico com bateria, que ele tem aproximadamente o tamanho de 80 kWh no mês. Né? Hoje, quando ele é instalado, esse consumidor ainda é tarifado, ainda tem a tarifa social e é um custo operacional razoável para que se faça essa cobrança. Né? 80 kWh
isso facilita bastante, né? E, por fim, aqui, a gente acredita também que a tarifa social deve induzir, essa nova tarifa social, o comportamento do consumidor. Com uma informação mais clara, ele vai saber se consumir até 80 kWh e vai ter uma gratuidade na tarifa de energia. Se passar, vai pagar somente o excesso. Então, se na medida do possível, o comportamento deve ser de tentar se aproximar do consumo de 80 kWh. Lógico, a gente sabe que é baixo, né? Mas ele vai tender a induzir um comportamento via mudança de hábito de consumo, ou, quando possível, produzir alguma eficientização, como o uso de lâmpadas LED, né? Então, essa é a parte da tarifa social, o que nos motivou a mudar, as premissas que nós utilizamos, os resultados que nós esperamos, né? E fecho aqui essa parte da primeira parte do eixo social, que é a tarifa social, lembrando assim, que ela já entra em vigor agora dia 5 de julho, né? Daqui a poucos dias. E a outra parte do eixo social, aí a tarifa social nós pegamos famílias com renda per capita de 0 a meio salário mínimo. E aí tem uma outra parte que a gente chama de desconto social, que são famílias que têm de meio até um salário mínimo per capita mensal. E por que nós criamos esse desconto social? Necessidade de fazer uma transição entre a tarifa social e a tarifa normal D1 que todos nós pagamos. Né? Não havia transição. Então, você imagina uma residência, uma família, cuja faixa salarial passa de meio para 0,6 salário mínimo per capita, ou no limite ele sai da tarifa social com uma renda de 0,51 salário mínimo per capita mês. Tem essa transição, ele sai de uma tarifa social, uma tarifa já D1, de uma maneira direta, né? sem nenhum passo adicional, sem nenhum degrau, né? Sem nenhuma transição. Né? E aí foi isso que nos motivou. E em termos de premissas, né? Quando nós pensamos, vamos fazer uma transição, qual a premissa que a gente utilizava? Foi que todos os custos do setor elétrico seriam pagos. Então, esses consumidores com renda de meio e um salário mínimo per capita mensal deveriam pagar os custos de geração, transmissão e distribuição. Então, o que nós tiramos? A parcela CDE. O pensamento foi o seguinte: é razoável que as famílias, né, as faixas de renda, pagam por políticas públicas para incentivar a fonte, ou ou até mesmo para os beneficiários que estão numa faixa imediatamente anterior a eles terem a gratuidade de energia elétrica até 80 kWh. Então, esse foi o nosso pensamento, né? Sem subsídios cruzados, pago por geração, transmissão e distribuição, e deixam de pagar a CDE. E aí, 2 pontos de controle, tá? Então, para ter acesso a essa tarifa sem CDE, a família também deve estar no CAD único, então tem que fazer lá seu cadastro, se já não está. E o segundo, limitando o consumo mensal para até 120 kWh, que é um valor inferior à média mensal das famílias no Brasil. O Cristiano mostrou aí que é de 143 kWh, né? Então, o adicional de consumo superior a 100 kWh passa a pagar a CDE, né? Então, esse é o desconto social que a gente chama nessa segunda parte do nosso eixo social, né? E ele começa a vigorar no início do ano civil do ano que vem, 1º de janeiro de 2026. Então, essas são, em síntese, né, as duas medidas do eixo social. Então, para deixar claro, a tarifa social, a nova tarifa social, que traz uma gratuidade de 80 kWh para famílias com até meio salário mínimo mensal per capita, e o desconto social, que é simplesmente a subtração da CDE na tarifação das famílias com renda per capita entre meio e um salário mínimo para o consumo de até 120 kWh. Aqui, professora Tereza, encerra a minha fala e devolvo a palavra. Obrigado. Tá bom. Obrigada, Cole. Eu tenho algumas questões aqui no chat, se você puder, responder, tá, Cole? Endereçando aqui a você. E queria comentar que hoje nós já estamos com quase 150 presentes aqui no nosso webinar, o que nos deixa muito contentes com essa participação. E eu vou passar a palavra agora para o Ricardo Brandão. Boa tarde a todos. Abraço. Obrigado, Tereza, Cristiano, Nivaldi, Cole e Kátia. Assim, o que eu queria trazer aqui são algumas reflexões
em relação até a postura que a Brad tem normalmente adotado em relação a subsídios, né? A gente tem uma postura muito crítica em relação a subsídios em geral, porque eles são uma forma muito ineficiente de fazer política pública, né? A gente vê, por exemplo, subsídio, por exemplo, da geração distribuída, né? Você tem ali uma transferência de renda do consumidor mais pobre, consumidor mais rico, né? Estimulando uma geração de energia que ela é menos eficiente que a geração centralizada. No modelo de compensação, é como se eu estivesse comprando essa energia ao preço da tarifa de mais de R$ 700 por megawatt-hora, quando a gente tem opções muito melhores e mais baratas. O desconto, por exemplo, e isso tem uma afetação também no sinal de preço, né? Porque a gente tem uma migração de consumidores para a geração distribuída que provocam esse movimento continuamente aumento da tarifa para o consumidor remanescente. A mesma coisa acontece com a migração para o Mercado Livre, com o desconto no fio para fontes incentivadas, né? Provoca uma alteração em termos de sinal de preço, até porque no Mercado Livre, essa fonte, apesar de incentivada, ela tem um preço mais alto, justamente por conta do desconto no fio, que acaba virando, em grande parte, margem para o gerador, reduzindo do benefício alcançado pelo consumidor, também mostrando-se ser um mecanismo muito ineficiente, além de beneficiar fontes que, na verdade, já são competitivas, já são maduras e que nem precisaria do benefício. E até mesmo quando a gente pensa em outros que aparentemente são meritórios, como o desconto para irrigante, agricultor, ele não tem uma diferenciação entre uma agricultura familiar ou um grande produtor de soja com um pivô central, né? E, além disso, o desconto de 90%, ele não dá nenhum incentivo para eficiência energética. Se eu tenho uma bomba ineficiente, né, que poderia ser substituída, reduzindo o ônus para os usuários, não há nenhum incentivo para que haja essa substituição com um subsídio alto e com valor fixo, né? Poderia ter até um mecanismo parecido com uma subrogação, um incentivo para a redução desse consumo. Mas a reflexão é para mostrar que subsídios deveriam ter prazo, porta de saída, uma análise de racionalidade de custo-benefício, né? E a gente não tem. Por isso, a postura da Abradge tem sido muito crítica de subsídios em geral. Agora, a gente sempre faz um destaque de fazer uma exceção em relação à tarifa de baixa renda, né? Porque se há uma transferência de renda que faça sentido, pensando enquanto sociedade, né, é essa que privilegia, né, um acesso à energia para o consumidor mais vulnerável. Então, nesse sentido, a gente saúda essa medida que foi tomada na medida provisória, porque, ao mesmo tempo, como destacou o Colli, né, de justiça tarifária, que ela reduz subsídios, né, e faz uma alocação mais justa de custos que hoje estão no mercado regulado, né, também endereça, né, um benefício para essa população mais vulnerável. E também já tinha uma percepção aqui no setor que o desconto existente era talvez insuficiente, né? Uma necessidade de aumentar esse desconto. Claro que a gente pensa em um país de renda média como o Brasil, sempre vai ter um universo muito grande de população vulnerável. Então, na prática, né, como até colocou
o Cristiano, em algumas áreas de concessão, mesmo com a regra atual, já são mais de 50% de consumidores que são da classe de baixa renda. Mas a gente tem algumas evidências empíricas, né, que a gente chegou a um momento em que, de fato, se esgota a capacidade de pagamento da população e até mesmo a necessidade de ampliação desse benefício, como eu disse, para essa camada mais vulnerável. Primeiro, o que a gente está chamando aí de uma boca de jacaré nas perdas não técnicas, né? O custo, o valor regulatório, naturalmente, pela regra da ANEEL, ele é decrescente, mas a perda real ela é crescente, especialmente nos últimos 5 anos. Então, não é falta de incentivo econômico para os distribuidores, está claro, mas é um sinal de esgotamento da capacidade de pagamento da população. E o outro, né, é algo que a gente não experimentava, que é um aumento pós-pandemia consistente do nível de inadimplência, né? A gente aumentou em quase 1 ponto percentual o nível de inadimplência pós-pandemia e nunca mais retomamos aos níveis anteriores. Então, nós temos 2 sinais empíricos, tanto de aumento de perdas quanto de aumento de inadimplência, que reforça essa percepção da justeza de se aumentar o benefício para o consumidor de baixa renda. Mas tem um universo de consumidores que eram, na minha opinião, os mais esquecidos de todos, que são aqueles consumidores que estão na fronteira do baixa renda, né? Esses não tinham o desconto, que tem o baixa renda, não tinha o desconto, a isenção de CDE, que tem o baixa renda. Portanto, era a população que sofria com todas essas políticas regressivas e que, ainda por cima, né, era igualmente vulnerável, muito próximo do nível de vulnerabilidade. Então, a gente entende que foi muito interessante essa proposta de criar um colchão entre esse consumidor de entre 80 e 120 megaquilowatt-hora mês, né? De ter também a isenção da CDE. Então, digamos assim, tem uma rampa mais suave que separa o consumidor da subclasse baixa renda do consumidor com a tarifa normal, né? Então, isso também foi bastante interessante. Agora, um ponto trazido pelo Cristiano, que é uma reflexão, né, é que os subsídios eles têm um segundo problema, além de ter uma alteração de sinal de preço e de ser um mecanismo ineficiente, né? Essa discussão entre subsídio na tarifa e subsídio no tesouro. Aparentemente, o efeito é o mesmo, já que nós temos 99,8% da população atendida, né, com energia elétrica. Então, o consumidor e o contribuinte se confundem, são a mesma pessoa. Contudo, né, tem um efeito na economia como um todo. A gente sabe que energia elétrica é 30%, 40% de insumos como pão, leite, alimentos, né, sem falar de outros produtos industrializados. Então, colocar isso na tarifa de energia tem, sim, efeitos, né, externalidades na economia como um todo. Teve até um estudo do IPEA que trouxe isso em números, né, que uma redução de 10% na tarifa de energia elétrica, né, dava um efeito de 0,4% de aumento do PIB, né? Então, também fica claro que existe essa correlação. Entendo o ponto de vista do Cristiano, né, que cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Lá em 2014, 2015, né, no primeiro ano houve o aporte do governo na CDE, em 2014, isso reduziu a tarifa. Em 2015, né,
esse aporte não veio. Quando esse aporte não veio, houve um descasamento entre a cobertura da CDE e a despesa. E a distribuidora passou a receber menos via CDE do que tinha a receber dessa compensação. Isso levou a uma judicialização, né? É um momento de triste memória. Mas, ainda assim, eu acho que é possível se identificar um conjunto de subsídios, talvez até mesmo o de baixa renda, desde que pudesse ser coberto pelo Tesouro, desde que tivesse um mecanismo de fato robusto, né, na legislação que garantisse a permanência, né, desse recurso que não fosse contingenciado, né? Isso seria o ideal. Mas só dessa forma que seria, de fato, possível a gente pensar em colocar subsídios no Tesouro, quando a gente tivesse a garantia de que teria a disponibilidade orçamentária e um fluxo de pagamento que não fosse contingenciado, né? Então, a linguagem, né, na definição, né, dessa cobertura pelo Tesouro faria toda a diferença. Destaco também um outro ponto, né, que está na MP e, na minha opinião, dialoga diretamente com a questão da tarifa social, que é a modernização das tarifas, né? E ali existe a permissão para a ANEEL para adotar um modelo de tarifas multipartes. A gente sabe que esse modelo nosso de tarifas monômias, volumétricas, né? Ele provoca uma série de distorções, porque a quantidade de energia que o consumidor utiliza não tem necessariamente correlação com a quantidade de fio que ele usa. Eu já dei esse exemplo, a gente pegando por simplicidade uma tarifa de R$ 1.000 por quilowatt-hora, se o consumidor consome 400 kWh mês, ele paga R$ 400. Se ele reduz o seu consumo para 200 kWh mês, ele vai pagar R$ 200, mas não significa que ele está reduzindo sua utilização da rede, né? Então, a gente tem um problema de alocação, né, financeira, claro, com esse nosso modelo de tarifas volumétricas. É importante essa previsão na medida provisória, e a ANEEL hoje desenvolve um modelo de sandbox tarifários, justamente para testar, né, essas alternativas, né? É um modelo de pré-pagamento, é uma tarifa como da Califórnia, Time of Use, que tem uma diferenciação do uso do fio de forma horária, né? É um componente de tarifa fixa, né? Uma tarifa simples, binômia, provavelmente uma combinação de todos eles vai ser o melhor arranjo para a gente fazer uma adaptação para a realidade brasileira. Mas, eventualmente, pode ter uma parcela da população para a qual não faça muito sentido você ter uma tarifa multipartes com componente horário, né? Você colocar o consumidor, especialmente o trabalhador mais vulnerável, para ter uma tarifa mais alta à noite, que é o único momento que ele está em casa, ele não tem capacidade de deslocar, né, o seu consumo, porque ele não tem uma casa inteligente, nem tem outros usos de energia elétrica que possam permitir essa mudança de perfil de consumo, como de consumidores de mais alta renda. Então, eventualmente, até para esse consumidor de baixa renda, ele pode estar nas exceções da aplicação dessa tarifa multipartes, ou então ter uma tarifa multipartes desenhada especificamente para esse consumidor de mais baixa renda, mas é impossível a gente falar em tarifa social sem falar no futuro, na modernização do modelo das tarifas. Então, são essas as reflexões que eu queria trazer aqui em relação à tarifa social, e fico, então, à disposição para comentários, perguntas e o próprio debate aqui com os panelistas. Obrigado, Ricardo.
Vou passar, então, para a Kátia Rocha fazer a sua apresentação. Muito Kátia. obrigada pelo convite, professora Tereza, professor Nivaldi. Tentar aqui compartilhar o que eu preparei como uma reflexão. Vocês estão... Entrou, Kátia. Muito obrigada pelo convite. Vou falar um pouquinho dos aspectos aí de justiça energética e a tarifa social, tentando aí resumir também muito do que os meus colegas sabiamente já falaram, né? Opa. Bom, só um contexto da MP 1300, 3 eixos, como menciona a Colli, né? Primeiro pilar da abertura de mercado, segundo pilar, o que nós estamos discutindo, de justiça energética, tarifa social e descontos, terceiro pilar, reequilíbrio setorial com a racionalização de encargos e subsídios, como bem colocou aí o Cristiano, o Colli e o Brandão. Né? Acredito que são pilares complementares. Vejo que a abertura ela é uma distorção, é uma reserva de mercado, então eu entendo como meritório a iniciativa. Entendo também que a justiça energética, como disse todos os colegas, né, os subsídios da tarifa social é um consenso, mas é sempre bom a gente ressaltar as melhores políticas, as melhores práticas econômicas de subsídio. E entendo que o pilar 3, o eixo 3 de racionalização de encargos, ele é complementar a subsídio da tarifa social, no sentido de que o próprio executivo teve um cuidado, né, de estipular fontes de recursos para justificar o aumento de custos que teremos com a maior e melhor definição de consumidor vulnerável. Então, isso é uma boa prática regulatória meritória. Então, ainda que a medida provisória não tenha sido exaustiva, principalmente no pilar 3, de racionalização dos encargos e subsídios, mas ela caminha na direção correta. E eu acho que um movimento principal é essa atenção de tentar mitigar o efeito custos via racionalização de subsídios que podem não sejam mais eficientes e necessários, como anteriormente tínhamos, né? Então, sobre restrição orçamentária, né? Eu entendo que nós estamos num ambiente de restrição orçamentária e eu entendo que a prioridade deve recair sobre políticas públicas que sejam estruturantes, justificadas, aderentes ao planejamento social e prioritárias do ponto de vista energético, fiscal e social. Já há recomendações, e não é de hoje, né? Desde 2017, 2018 e principalmente 2019, o Tribunal de Contas da União ele tem acórdãos que vão nesse sentido, assim como o Comitê de Avaliação de Políticas Públicas, que é o CEMAP, que é um órgão vinculado ao Ministério do Planejamento, ao qual o IPEA é subordinado. Né? Então, são recomendações que vão na direção de necessidade de avaliações criteriosas de políticas públicas de subsídios no setor elétrico brasileiro. E aí, a tarifa social é um ótimo exemplo. Observando a sua necessidade, efetividade dessa política, necessidade de governança no sentido de metas, controle, justificativa de sua necessidade, fontes de recursos, isso é muito importante, tanto do executivo quanto o do legislativo, né? Ao criar uma política pública, tem que ter essa preocupação de dizer de onde está vindo os recursos, com transparência, duração, como bem lembrou o Brandão, desse recurso, nessa política pública. E as recomendações do TCU e do próprio Ministério de Planejamento e Orçamento vão nessa direção, de uma melhor estrutura de governança para o setor elétrico brasileiro, justamente pela explosão da conta CDE, que todos sabem, né, de vários encargos e subsídios que, por vezes, a maioria das vezes são subsídios cruzados,
regressivos, impactam muito mais o consumidor cativo, e tem de ser feito essa avaliação dessas políticas. Então, eu trago aqui, só para vocês terem uma ideia, né, atualmente, isso aí são dados do último orçamento do subsídio da União, de 2024, nós tínhamos, né, 6% do PIB, algo em torno de 650 bilhões de reais de subsídios totais, sendo que 80% são subsídios tributários. A tarifa social de energia elétrica, ela, embora não é arcada pelo Orçamento Geral da União, ela está lá e ela compõe esses subsídios, benefícios financeiros, que é uma fatia muito menor, de 0,41% do PIB. Essa linhazinha azul, roxa clara. Isso corresponde a menos de 1% de todos os subsídios. Então, aqui eu trago, só para a gente ter uma perspectiva, né? Estamos falando da tarifa social, que é aquele círculozinho em vermelho lá embaixo, que atualmente é 0,9% de todos os subsídios da União. Então, assim, há espaço, não é uma rubrica que pressione o orçamento fiscal. Isso é o que eu quero dizer, né? Não é uma rubrica que pressione, e acho que foi importante o próprio Ministério de Minas e Energia colocar fontes de recursos. Se entra um recurso novo, tem que sair alguma despesa, né? Então, ele meio que fez essa ponte da racionalização dos encargos e subsídios justamente para justificar a adoção de um melhor critério de vulneráveis e de tarifa social na conta de luz. Isso eu acho meritório. Bom, as melhores práticas internacionais, elas preservam esse foco, né, da política, foco social da política energética. Então, nos artigos, por exemplo, da Diretiva de Energia Elétrica do Mercado Comum Europeu, tem artigos, né, que preservam o serviço social, dão a devida importância para essa definição do consumidor vulnerável, uma melhor definição gradual, dependendo da heterogeneidade do país, evidente. E também um foco grande na questão de carência ou pobreza energética, né? Que os estados devem estabelecer um conjunto de critérios, garantia de proteção aos vulneráveis, uma política, né, de critérios que incluem baixo rendimento, ou então olhar essa métrica de comprometimento de renda familiar, gasto com energia. Então, tudo isso, que são iniciativas dessa MP 1300, elas estão sendo encaminhadas e, na minha concepção, de novo, mesmo que não seja exaure todas as possibilidades, elas caminham na direção correta, então isso é importante sublinhar. Bom, então aqui um pouco do panorama do Brasil, como já trouxe os três palestrantes, né, antes de mim. O Brasil tem um comprometimento familiar de renda com energia acima de muitos países europeus ou da OCDE. Então, aqui eu peguei dados, são dados de 2022, né? Então, ainda aí houve efeito da guerra, da pandemia, de custos altos de energia elétrica, principalmente para os europeus, né? Mas você já vê aí que, na média, o comprometimento familiar com energia está na ordem de quase 7% da sua renda familiar, muito acima aí de países, né? Espanha, México, Alemanha, mesmo em 2022. Então, isso acende um alerta no meu racional. E eu trago também aqui o último dado da pesquisa de orçamento familiar, né, que são justamente o comprometimento de renda só no Brasil com os decils de renda média do brasileiro. Então, aí temos no primeiro decil, isso eu peguei da POF, são estimativas, né, percentual de consumo da despesa, melhor dizendo, da despesa em relação às despesas totais, despesas com energia elétrica. Então, tem faixas de renda, o primeiro decil, né, uma renda aí menor do que R$ 400, gasta-se muito, mais de 8%.
Salário mínimo, que é a mediana, mais ou menos aí está em torno de 6,8%, né? Entre 950 e 1.293, que era mais ou menos o salário mínimo, se eu não me engano, em 2017 e 18, porque essa POF é 2017 e 18, que é a última disponível. E para uma renda maior do que R$ 4.000, o comprometimento vai diminuindo. Mas, grosso modo, nesse sentido, é uma política meritória e importante para justificar ela ela ter sido endereçada pela MP justamente com a abertura de mercado. Então, de novo, é meritório discutirmos esse assunto. Bom, comprometimento de renda nos países da OCDE, né, isso daqui mostra como que o foco da política energética também é social. Então, vocês estão vendo aqui dados de 2022 a 2023, onde houve aquela explosão da tarifa para países da OCDE, e vocês estão vendo aí como o governo entrou subsidiando uma parte de tarifa, né, para não haver essa explosão. Ou seja, esse azul mais claro foram os subsídios dados pelo governo desses países para não ter um comprometimento de renda para o residencial muito alto. Então, novamente, isso reforça essa preocupação das melhores práticas internacionais com tarifa social, com pobreza energética, com esse comprometimento de renda. Então, de novo, isso é importante. Bom, aqui uma provocação. Nossa estrutura tarifária, atualmente 15%, são dados da ABRAD que eu peguei, são de 2024, são gastos com encargos. E aí fica uma provocação de como será essa estrutura tarifária com a implementação da reforma tributária do IVA. É uma pergunta que eu faço, não tenho resposta, mas eu acho que isso daí merece estudos. Então, atualmente, 15%, e é sobre esses encargos, aí eu trago, como o Cristiano já trouxe, né, a evolução da parcela de subsídios, né, atualmente 48 bilhões, e a tarifa social, infelizmente eu fiz um print screen aqui do mês, né? Então foi de junho de 2024, mas a tarifa social de 2024 está na ordem de 6,4 bilhões, né? Mas isso apenas para dizer que os encargos atualmente representam quase 14% da tarifa de energia elétrica, né? Então aqui sim eu trago a evolução desses dados, né? Tarifa social aumentou 13% nos últimos 6 anos, de 2,3 bi, é o vermelho da tabela, até 6,4 bi, os últimos dados de 2024. Mas vejam que ela é bem inferior às rubricas que antecedem a CCC, fonte incentivada, geração distribuída. Né? A tarifa atual, as estimativas do MME, do governo, com esse acréscimo de uma melhor definição de vulnerável, até 80 quilowatts, ela está na ordem de 4,5 bi. Se eu não me engano, é 3,5 da tarifa social, dessa melhor ampliação, e 1 ou 1,5 dos descontos da CDE. Isso totaliza algo 4,5 bi. Somando com os 6,4 bi atuais, isso eleva, mesmo assim, eleva para 11 bilhões por ano. E mesmo com essa elevação, 11 bi, ainda está inferior ao que se paga de subsídios, né, para CCC, fonte incentivada, que é 13 bi, e GD, que é 11 bi. Então, mesmo com essa ampliação, a rubrica de tarifa social, ela ainda é modesta nesse sentido comparativo com as outras rubricas da própria CDE. Bom, aí aqui eu trago, né, melhores práticas internacionais, principalmente baseado em artigos da OCDE, que o Estado legislativo, ao conceder o subsídio, deveria apresentar estudos de análise de impacto regulatório, efeitos distributivos, quem ganha, quem perde,
o impacto disso, né, de custo e fontes de recursos, e, de novo, eu reforço que a MP ela seguiu esse direcionamento, duração do programa e indicadores de performance, né, com essas avaliações periódicas de políticas. Então, a OCDE já diz, em vários relatórios, que a manutenção de subsídios, essa cultura, né, de que o subsídio é um direito, se deve a políticas mal desenhadas ou implementadas. É a causa desse movimento dos agentes para manutenção de privilégios e de crescimento de cultura de que subsídio é um direito. No Brasil, todos sabem, subsídios, como disse bem o Brandão, são cruzados, regressivos, aprofundam distorções entre os consumidores, recaindo principalmente no regulado, representa uma barreira à competição, à inovação, à entrada de players no setor e afeta, como disse aí o Brandão, a competitividade do país via tarifas mais altas. Então, a ideia é que se deixe, né, como já que temos que ter essa política de subsídios, estamos num momento de restrição orçamentária, a prioridade realmente deveria ser a melhor definição dos vulneráveis. Bom, e aí, finalmente, eu estou finalizando a apresentação, eu quis colocar aqui o impacto, que, na minha visão, é positivo para as distribuidoras com a MP 1300. Né? A separação da natureza vertical, fio-energia, na minha visão, ela é positiva para as distribuidoras. Ela vai potencializar menores tarifas, abertura de mercado com competição. Ela não possibilita só isso, potencializa menores tarifas e serviços, inovações, investimentos. A expectativa do governo é que essa melhor definição de vulnerável ela reduza as perdas não técnicas, que é um outro problema do setor, e as estimativas de 2024, as que saíram agora, no mês passado, né? As perdas não técnicas totalizaram 10 bilhões de reais, isso é muito expressivo. Ela também, ao separar fio e energia, ela permite às distribuidoras se concentrar no fio, né, na sua atividade, digamos assim, de fio, finalística, com maior previsibilidade de receita, maior volume, favorece gestão financeira do setor distribuidor, ela retira esse ônus arrecadador do setor de distribuição, na minha visão, reduz risco, né, regulatório e sobrecontratação, aí já pegando o gancho da abertura de mercado, né, como impacta isso para o setor de distribuição, favorece novos investimentos, já falei, e uma coisa importante, e aí eu cito uma nota minha do IPEA, que analisei a remuneração de capital do setor de distribuição nos últimos 10 anos, 8 anos, se eu não me engano, né, 9. E a remuneração, de acordo, né, com o capital investido, ela não foi superior ao retorno regulatório estabelecido pela ANEEL. Ou seja, a remuneração de fato, isso é claro que eu estou falando a média do Brasil. Há heterogeneidades, há vários distribuidores acima e abaixo, mas, em média, o país não foi capaz de remunerar esse setor, esse segmento, pelo seu WACC regulatório. Isso significa que houve perda de valor agregado. Né? Temos aí uma remuneração, eu marquei em vermelhinho, de menos 2% em cima do WACC regulatório. Então, a ideia de uma melhor definição de consumidor variável e a tarifa social e também da abertura, com a separação fio-energia, eu acho que o impacto para os distribuidores vai ser positivo. Eu fiz aí também um exercício, considerando uma média para Estados Unidos, Europa, mercado emergente e Brasil. Isso é uma média sujeito a diversas... isso é uma ordem de grandeza, ok? Mas só para vocês terem uma ideia de que o setor no Brasil não tem remuneração extraordinária.
né? Ele está abaixo do que o próprio regulador coloca dentro da sua, estabelece na sua regulação. Portanto, eu entendo que essa abertura ela vai facilitar, vai favorecer também o segmento fio. Então, eu entendo que estão todos esses assuntos que eu falei são encadeados. É evidente que eu entendo que é uma pauta importantíssima, sem restrição orçamentária, poderia passar para o subsídio da União, efetivamente, mas eu acho importante ressaltar todo o esforço que o Ministério fez de ir nessas melhores, ir em direção a reservas de mercado, a várias mudanças, a colocar fontes de recursos. Né? Então, eu entendo que foi muito meritório toda essa discussão. Né? Então, eu agradeço aí a oportunidade de reforçar aí essas práticas regulatórias e parabenizar pela iniciativa. Obrigada, Kátia. Obrigada, então, a todos, ou seja, os palestrantes. Quero comunicar, então, que todos os inscritos receberão, ou seja, a gravação e também as apresentações que foram, né, colocadas aqui. Professor Nivaldi, passo a palavra a você. Obrigado. Primeiro, destacar a presença do Galdino aqui. Aqui não, ali, né? E agora o Colli e Brandão, ele faz parte da equipe da EDP. Né? Foi uma novidade aí, muito positiva, é uma pessoa muito qualificada, um grande currículo, vai nos ajudar bastante aí nesse processo, né? E ele está envolvido também aí com o nosso P&D. Olha, eu queria agradecer muito, a gente batemos um pico de quase 150 pessoas e agora tem 133 pessoas, quer dizer, então é um tema realmente relevante. As apresentações foram muito qualificadas, né? A ideia desses webinários é justamente a gente ouvir as opiniões, né? Seja do marco constitucional, aqui no caso, com uma representação de altíssimo nível aqui, que é o Fernando Colli, que é um quadro que o marco constitucional do setor elétrico tem, que nos ajuda muito aí na busca dessas soluções tão complexas. Do Ricardo Brandão, né, que já foi procurador-geral da ANEEL, é um advogado ultra qualificado, e que agora está lá na Abrad. Ao Cristiano, que é do grupo Equatorial, é um daqueles poucos e bons, sólidos grupos que o setor elétrico brasileiro tem. A grande vantagem que o setor elétrico brasileiro tem é justamente isso, ele está apoiado em grandes grupos, né, que têm visão de longo prazo, que querem investir, né, no Brasil, né, seja um grupo nacional, seja um grupo internacional, como é o caso da EDP, e, obviamente, destacar aqui a presença da Kátia, né, que é uma pesquisadora de altíssimo nível, né, que nós estamos trazendo ela para o vício do álcool do setor elétrico brasileiro, não? Porque realmente é um setor que quem começa a beber vai ter cirrose, não? Vai ter cirrose. Então, olha, muito obrigado a todos. Amanhã, todos os inscritos, e obviamente vocês aqui, os expositores, a quem nós agradecemos imensamente, vão receber um e-mail com o link para a gravação e para as apresentações, ok? Uma boa tarde a todos e vamos em frente. No dia 3, nós teremos um webinar aqui sobre inteligência artificial no setor elétrico. No dia 8, nós teremos um webinar em parceria com o canal Energia sobre sistemas de bateria, já com todas as pessoas convidadas. Então, o GESEL tem uma preocupação muito grande de sempre estar trazendo para esse ambiente virtual e, eventualmente, para o ambiente físico, em seminários presenciais, esses temas candentes e que nos estimulam muito a buscar soluções. Ok? Muito obrigado, Colli, Cristiano, Brandão, Kátia e, obviamente, a professora Tereza, por uma coordenação tão qualificada. E, Galdino, bem-vindo aqui para o